Olá, meu nome é Larissa Soares, curso Licenciatura em Pedagogia, no módulo Organização Curricular. A proposta do projeto desse semestre é elaborar uma aula para poder ser executada no ensino infantil, no Fundamental 1, Ensino Fundamental 2 ou Ensino Médio. A escolha foi para o ensino infantil, então foi entrado em contato com o Colégio Raiz, que disponibilizou uma aula com a autorização dos responsáveis dos alunos. A aula foi baseada no livro Na Ponta do Lápis, volume 1, da editora FTD. A aula poderia ser com um planejamento bem simples, de uma aula que tem durante o dia a dia, mas foi feita uma inovação. Foi tirada essa aula da apostila e ampliada para ser executada na prática, na íntegra, para que as crianças tivessem interações entre elas e para que a professora conseguisse ter uma noção de quem tinha mesmo dificuldade na determinada matéria. A matéria utilizada foi de matemática, em que os alunos tinham dificuldade em conhecer os números de 1 a 5 e a contagem dos mesmos. Então, para executar essa aula foi feito o quê? Foi pego algumas folhas de sulfite coloridas, foi pego moldes de plástico para fazer a moldagem dos números de 1 a 5, foi impresso também alguns animais ou objetos para que fossem feita a contagem e foi feito também a utilização de giz para coloração, lápis de cor e tesoura, cola branca, para que fosse feita essa elaboração da aula. Como ocorreu? A sala foi separada em alguns grupos. Um grupo ficou responsável por colorir os desenhos, o outro grupo ficou responsável por fazer os moldes das mãos, de 5 mãozinhas, e dos números sobre algumas folhas. Outro grupo ficou responsável por colorir os números e as mãos. Com isso, os materiais em mãos, as crianças tendo executado isso, foi gerado um painel. E nesse painel foi organizado a proposta que a aula queria oferecer para as crianças, que não era apenas a interação entre elas e expor a questão de quem tinha dificuldade, mas incentivar toda a sala a aprender a numeração. Então, foi montado o painel com o número, o animal ao lado e abaixo uma mão sinalizando qual era o número proposto, como é possível ver nessa foto do painel. O painel e as fotos retiradas foram todas autênticas. Conclui-se com esse trabalho que não basta apenas ter uma aula com um apostilado ou com a professora mostrando em lousa. Dá sim para tirar uma aula de um livro didático e gerar como se fosse uma oficina bem dinâmica com as crianças, fazendo com que elas aprendessem não só com conteúdos do material didático, mas com um tom de brincadeira e diversão, para que eles interagissem, conhecessem mais como funcionam os alunos que estudam com eles e para eles desenvolverem as habilidades deles, manual, de conhecimento, intelecto e interação.